Olá, gente. Conforme combinado com a coordenação do PPGM e mediante justificativa por eu estar participando nesse momento de uma conferência em Florianópolis, eu apresento em vídeo para vocês o andamento do meu trabalho. Ele se chama Ética Sonora, o que é e como se manifesta na sociedade. Está sendo desenvolvido na área de etnomusicologia, linha de pesquisa Música, Cultura e Performance, sob orientação do professor Luiz Ricardo. Eu já passei pela banca de qualificação em maio de 2018 e a defesa está prevista para outubro desse ano. Essa pesquisa busca compreender de que forma músicos e moradores da cidade de João Pessoa delineiam suas concepções, as suas visões e ações em relação a uma ética sonora e como interrelacionam tais aspectos às expressões musicais que as rodeiam. Para isso, como objetivos específicos, eu investigo dimensões epistemológicas do debate acerca dessa função ético-sonora da música a partir da literatura produzida sobre esse tema, histórica, social e culturalmente a ética sonora como ética humana, contemplando a discussão sonoro-ambiental. Investigo caminhos de produção e circulação de música na contemporaneidade, relacionando as expressões humanas e os dilemas da ética que nós ainda enfrentamos. Investigo aspectos do contexto sonoro-ambiental pessoense a partir do relato de sujeitos, relações existentes entre história, vivência e constituição da ética sonora para esses indivíduos e também possibilidades para um campo de estudos em música e ecologia de maneira transversal, a partir das representações da música no âmbito dessa ética sonora. A discussão aqui não se limita, mas ela tem ênfase na parcela da produção acadêmica que congrega as perspectivas físicas e simbólicas do som. No âmbito físico estão estudos e discussões sobre a preservação do meio ambiente, questões fisiológicas da nossa audição, textos legislativos de direitos e de deveres. E já no simbólico, isso se expande ao englobar os elementos também de entendimento, imaterial de identidade, valor, afeto e pertencimento à sociedade, à cultura, à música e ao meio ambiente. Aqui estão algumas das áreas contempladas na revisão de literatura e nesse trabalho eu considero 3 dimensões dialógicas: as publicações sobre o tema, a compreensão das vivências dos 3 perfis investigados e a análise de características demonstradas pelo diálogo entre esses dados teóricos, entre o que os sujeitos dizem e como isso transparece para mim na hora de fazer toda a discussão de fundamentação conceitual. Assim, a partir de um estudo que considera discussões da música, da ecologia, da sociologia, antropologia, geografia, entre outras, entendo a ética sonora como um grande pacto de relações humanas, constituído a partir de um processo de negociação e consciência humana, relacionado a direitos, valores e simbolismos. Essa praxis social é delineada em um determinado contexto cultural pelas dimensões simbólicas e físicas do som, no que diz respeito à sua materialização, à sua inserção e os significados para a sociedade e também na sociedade. Para tal discussão, tenho como base da ecologia os conceitos de pensamento sistêmico e ecosofia, e como base da ética pós-moderna ou líquida, tenho as análises baumanianas sobre o mundo líquido e também a compreensão neo-aristotélica da eudaimonia aplicada ao docente de música, que acredito pode ser estendida a outros indivíduos que também se intitulem músicos. Tais pressupostos afinados com essa grande ressignificação epistemológica que nós temos vivido, sobretudo sob áreas como a etnomusicologia e a educação musical, estão pautados na seguinte questão: onde está a verdade quando atuamos como pesquisadores em campo, como músicos no palco ou como professores em sala? Essa indagação coloca a ética como premissa central numa aula de música ou durante uma etnografia, aliada, é claro, a comprometimento político, representatividade e também justiça social. Então, a tese está dividida em 6 capítulos. Os capítulos em laranja eles já estão em fase de finalização. Os capítulos em azul eu estou escrevendo agora e o capítulo em vermelho eu ainda vou começar depois de terminar todo o trabalho de campo. No capítulo 1, eu faço uma revisão de literatura dividida em 4 partes. Música, trabalhos especificamente relacionados ao tema. Música, trabalhos correlacionados ou que tangenciem o tema. Uma parte com publicações de outras áreas
que falem especificamente do tema e outras áreas que tangenciam, demonstram algum ponto de vista que seja interessante para a discussão. Entre as características dessa revisão de literatura, é claro, a gente encontra a conexão da música a outros aspectos humanos, sociais e culturais, isso não só em publicações da música, mas tem muita coisa da antropologia e, para minha surpresa, muita coisa da geografia falando sobre isso. Mas também se destaca, por exemplo, a discussão sobre leis anti-ruído, sobre a nossa conversa sobre poluição acústica. E é evidente a ineficácia da aplicação dessas leis, sobretudo no Brasil, justamente por uma desconexão do físico, da nossa audição, do quanto a gente suporta fisicamente, do simbólico, do que representa para a gente, do que nós gostamos ou não gostamos e onde estamos inseridos. As tendências são basicamente duas, panoramicamente são duas. A concepção do aspecto sonoro como calamidade, então tem autores que entendem que a gente está caminhando para um aspecto sonoro que um dia vai chegar numa coisa insustentável, e isso é muito ruim, segundo esses autores, e uma outra frente que concebe o aspecto sonoro como potência. Então é justamente nesse caos sonoro que se forma que a gente encontra um caldeirão de significados para entender a humanidade, para entender para onde as pessoas estão indo, o que elas querem fazer, o que elas não querem fazer, o que elas estão tentando nos dizer. Isso vai englobar a importância do ato de ouvir, a importância do papel do ouvinte, a importância do papel da pessoa que injeta sons no ambiente e o uso da tecnologia, isso também é bastante falado. Entre os avanços, eu vejo um crescente interesse sobre o tema, embora esse interesse ainda apareça muito, sobretudo no Brasil, desconectando aspecto físico de aspecto simbólico, e também aparece uma inserção das minorias nos contextos acadêmicos. Para quem conhece o trabalho do Samuel Araújo no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, no sentido de dar voz, de dar vez e voz às pessoas que estão ali sendo investigadas por algum contexto acadêmico. Então o Samuel costuma chegar nos eventos, quando ele trabalha com o pessoal da Maré, ele traz as 15 pessoas que ajudaram ele a escrever o artigo, elas vêm junto, e eles sentam na mesa dos eventos, os 16, para apresentar o trabalho. Isso é muito legal. Como eu disse ali, o avanço é que o aumento está acontecendo de publicações, mas ainda é tímida a parcela que vai aliar aspectos físicos. Então a gente tem muito o trabalho que discute a poluição sonora, que não pode, que não sei o quê, que é um absurdo, e também tem a parcela que desconsidera essa parte física e considera somente a questão simbólica do que representa, não pode mexer porque vai desrespeitar, e é um desequilíbrio, tanto quando pende para um lado quanto para outro, né? Os músicos excetuam-se da discussão ainda. Então o músico, geralmente quando entrevisto, ele fala, não, eu com certeza... Eu acho que poluição acústica tem que ser evitado e tem que não sei o quê. E não estou falando só de intensidade, às vezes a permanência do som também é uma questão. Então, alguns músicos entendem perfeitamente o aspecto físico, da questão física do som, mas desde que não atinja o palco. Eu no palco, é diferente. Aí já não é mais poluição acústica, já é a minha arte. Essa discussão é bem espinhosa também, e essa questão do músico se tirar da situação, para mim, me parece um grande problema a ser discutido também. No capítulo de metodologia, eu englobei, além da constituição desse panorama de publicações acadêmicas, questionários, grupo focal, entrevistas e criação de espaços na web. O grupo focal tem sido meu instrumento principal, foram realizados 15 até agora, maio de 2019, contemplando 141 sujeitos, 64 do perfil 1, que são pessoas que trabalham diretamente com som e música, o perfil 2, pessoas que trabalham de forma relacionada, aí eu incluo equipadoras de som automotivo, donos de paredão, professor de academia que usa o som para dar aula, e 31 pessoas do perfil 3, que se dizem não se enquadrar nem no perfil 1 nem no perfil 2. Já conversei com alunos e professores da UFPB, órgãos fiscalizadores da Prefeitura do Estado, SEMAN e SUDEMA,
alguns arquitetos e alguns equipadores de som automotivo e também donos de som automotivo e de propaganda volante. Aqui está a distribuição dos grupos na cidade. E eu preciso ainda conversar com o plano diretor da prefeitura, fazer outra reunião com a Associação dos Proprietários de Propaganda Volante. E quero também conversar lá na ASMJ, Ação Social pela Música, e na Abrace, que é aquela ONG que utiliza cannabis com fins medicinais. Eu acho que é a única ONG do Brasil que tem permissão, né, legal para fazer isso, para fazer esse trabalho. A criação de espaços na web acabou não dando muito certo. Eu tinha pensado em fazer isso para atrair mais gente para os grupos focais, mas acabou se tornando somente contextos de divulgação, tanto do que eu estou apresentando por aí em congressos, ou algum artigo que eu acho relacionado ao tema eu posto nessas redes. Eu tinha criado uma arte e tudo, mas enfim, isso não teve o caminho que eu esperava. O capítulo de fundamentação teórica congrega pressupostos da ética e da ecologia. Então, nós temos 3 pressupostos teóricos que vão pegar as tendências e as características do capítulo 1, com o que eu tenho observado nos sujeitos. Esses pressupostos eu elenquei no início do doutorado, 4 anos atrás, mas agora eu estou revisitando, só que para minha alegria eles estão se mantendo, então acho que eu vou mantê-los até agora o final, que seriam: a música, o primeiro pressuposto é que a música e o som eles são tanto influenciados quanto influenciadores da sociedade e das relações de poder estabelecidas. O segundo alia a ecosofia, que é uma ecologia profunda, um entendimento mais profundo da ecologia, aliado ao pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico, para quem não conhece, é o entendimento de que tudo que se faz num lugar vai ter consequências em outro lugar. É aquela história da borboleta que bate uma asa num lado do planeta e acontece um terremoto do outro lado. E o terceiro pressuposto é a ética da contemporaneidade aliada à ética da virtude. Aqui tem uma discussão do mundo líquido de Bauman sobre como a ética da contemporaneidade ela vai se aliar, no nosso caso ocidental, com uma discussão legislativa, se é lei, pode, mas se não está na lei, não pode. E também, assim, a verdade está na lei. Então, mesmo que a lei ela tenha que ser revista, não interessa. Se está na lei, é isso que está, e se você não está contemplado, sinto muito. Também é uma discussão muito 8 ou 80. Aliada à ética da virtude, que é aquela discussão aristotélica da procura do bem, da procura do bom, e do belo e da verdade. Nesse capítulo eu tenho uma discussão extensa sobre som, música e simbolismo, que eu tenho desenvolvido em alguns eventos que eu participei para apresentar partes da tese, onde eu falo que as escutas são plurais. Isso não é novidade para nós, né? A gente fala muito da diversidade de sons e da diversidade de escutas, mas eu, como professora de música, ainda me pego e vejo alguns colegas caindo na armadilha de discutir música boa e música ruim em sala de aula, de discutir o que é ruidoso e o que é musical, num sentido de apontar para os estudantes receitas para entender o que é uma música boa ou música ruim. Então, isso vai englobar os 3 âmbitos de acepção do sonoro. Falar do aspecto calamitoso, do absurdo que está se tornando o barulho nas nossas cidades, falar do aspecto do som como potência. Mas olha, isso aqui também pode significar o fim de um silenciamento de uma minoria, a oportunidade de vez e voz para uma categoria específica. E também tem uma discussão do som como desnorteante que o Wisnik faz. Eu não entro nisso muito a fundo, mas eu incluo nessa parte do som, música e simbolismo. E pego muito nessa parte na questão do docente, na nossa responsabilidade em sala de aula como professores de música, de fazer uma discussão que alie o físico com o simbólico, para não recair num professor que parece um manual de combate à poluição sonora e você só pode ouvir música boa. O capítulo 4 está sendo terminado, eu não vou apresentar hoje. Vou apresentar alguns resultados parciais do capítulo 5
que ainda está esperando o trabalho de campo ser finalizado, teve um atraso por conta de uma questão minha profissional de transferência entre universidades, então eu fiquei um tempo sem escrever, mas esses resultados parciais já consideram informações, visões e concepções desses 141 sujeitos até o momento e já demonstram 4 pontos importantes de análise. Os limites entre legalidade e ética, a necessidade de pessoas em partilhar a história de abuso sonoro, os locais considerados saudáveis ou problemáticos sonoramente na cidade e o delineamento analítico do perfil 1, músicos, diante dos demais sujeitos de pesquisa. Então, existe uma divergência muito grande entre o que é meu dever e o que é meu direito, quando eu falo de som que eu produzo na minha casa, por exemplo, dentro do meu muro visual, sendo que o som desconhece aspecto visual, né? Ele se espalha, ele se expande, e o que é meu direito, tanto quando eu falo de mim, quanto quando eu observo no outro. A gente tem um dedo muito contundente para julgar, mas nem sempre a gente aplica esse julgamento a nós, ao nosso cotidiano, ao nosso trabalho, à nossa docência em música também, né? Os músicos, o perfil 1, é bastante interessante o que acontece, porque é uma indagação que eu faço a eles, inclusive nos grupos focais. Onde ética, escuta e emissão vão se encontrar quando você fala que é terminantemente contra a poluição acústica, mas você faz um tipo de música, pratica um tipo de repertório num local que não tem, por exemplo, isolamento acústico e que extrapola os limites físicos do som, mas o teu simbólico está ali acontecendo. Como acontece esse encontro entre ética, escuta e emissão? E também tem muita gente que partilha histórias de abuso. Eu falo assim, conte alguma história sua, lembrança sua com o som. A pessoa vai diretamente para, quase 100%, vai elencar alguma história de abuso sonoro, de uma pessoa mal educada, de uma música que ela não gosta, de um som da cidade que tem que dar um jeito, a prefeitura tem que dar esse tipo de coisa, né? É muito difícil a gente pensar em memória, mesmo o título do trabalho sendo ética sonora, o que é e como se manifesta na sociedade, as pessoas aliam quase que sempre a um pedido que eu estou fazendo de uma partilha de história negativa. Concluindo, esse trabalho é uma oportunidade, então, de dar luz a nuances das nossas práticas profissionais para entender e otimizar o que nós temos constatado em termos de ética e também de adequabilidade em nossa profissão e de problematizar o que ainda necessita da nossa atenção. Então, nós, especificamente músicos, estudamos sons por vários anos, mas nem sempre estamos aptos a discutir o som. Às vezes estamos surdos para algumas questões também. E praticamos justamente o que a gente refuta, né? O capítulo de metodologia e o capítulo de discussão conceitual estão em constante diálogo. Isso vai se dar até o final, isso foi um pedido do meu orientador e tem me ajudado muito a fazer dessa forma, porque um vai moldando o outro e vai refinando o outro. E eu espero corresponder ao nível de excelência aceitável perante a banca, quando eu for qualificar em outubro, e principalmente encontrar direcionamentos que nos possibilitem, como área, como músicos, fazer uma discussão simbólico-física do som na sociedade, na cultura e na música, para fugir de manuais pré-feitos que às vezes não se enquadram no nosso cotidiano, na nossa prática. É isso. Muito obrigada.